Nessa segunda parte, vamos ver as fraturas que acontecem no antebraço, punho e mão. O antebraço é uma região onde temos o rádio e a ulna, e o rádio e a ulna eles podem estar envolvidos com as lesões, não necessariamente os dois. Eu posso ter lesão só do rádio, da ulna ou em ambos. Em crianças é uma região comum para fraturas em galho verde, aquelas fraturas incompletas, e nós podemos ter traumas simples ou associados, como fraturas mais luxações. Isso acontece muito nas lesões chamadas de Monteggia e Galeazzi, como por exemplo, vamos ver. Então, quando nós olhamos aqui, é fácil de identificar uma fratura do corpo do rádio, né? Aqui é a mesma fratura, duas incidências. Aqui é uma fratura de rádio e de ulna incompleta, são as fraturas em galho verde. Tá? Ou fraturas completas de rádio e de ulna, olha o desvio, por isso que é importante duas incidências. Aqui são as cartilagens de crescimento, não confundam. Tá? E agora nós temos as lesões associadas. O que é a lesão de Monteggia? A lesão de Monteggia é inversa à de Galeazzi. Quer ver? A lesão de Monteggia é uma fratura da ulna proximal com luxação do rádio. Fratura da ulna com luxação do rádio. O que é uma lesão de Galeazzi? É uma fratura do rádio distal com luxação da ulna. Então são inversas. Vamos dar uma olhadinha. Ó. Monteggia. Fratura da ulna com luxação do rádio. Fratura da ulna com luxação do rádio. Isso é Monteggia. Fratura da ulna com luxação do rádio. Olha, desencaixou bem. Ó. Fratura da ulna com luxação do rádio. Monteggia. E Galeazzi. Fratura do rádio com luxação da ulna. Fratura do rádio com luxação da ulna. É o inverso. Olha lá, Galeazzi. Fratura do rádio com luxação da ulna. Fratura do rádio com a luxação da... Olha onde a ulna veio parar. Bom, então essa luxação da ulna, fratura do rádio, Galeazzi são fraturas, lesões inversas uma da outra. Nós temos a fratura de Schaufer. A fratura de Schaufer é a fratura do processo estiloide do rádio. Aqui é a fratura do processo estiloide do rádio. Aqui eu tenho outra fratura, a fratura distal do rádio junto, mas a fratura do processo estiloide é a fratura de Schaufer. Uma fratura muito comum é a fratura de Colles, que é a fratura do rádio desviando para trás, ó. Fica alto na parte posterior, que é o dorso da mão. E a fratura de Smith é uma fratura do rádio, só que com desvio para frente, tá? Não é muito comum a fratura de Smith, a de Colles sim, porque acontece quando nós caímos com a palma da mão apoiada no chão. Aqui a senhora não caiu ainda. Então, quando eu tenho a fratura, e o segmento fraturado vem para trás, é de Colles. Quando eu tenho a fratura e o segmento fraturado vem para frente, é de Smith. Tá? Então, fratura de Colles, fratura distal do rádio com deslocamento posterior. Fratura de Smith é uma fratura distal do rádio com deslocamento anterior. Então, aqui é o dorso da mão, ó. Dorso da mão, o rádio fraturado, e isso aqui desviou, esse segmento desviou para trás, é uma fratura de Colles. Dorso da mão, o rádio fraturado, e esse segmento deslocou para frente, fratura de Smith. Quando nós temos uma fratura do primeiro metacarpo, na base desse metacarpo, essa fratura vai chamar fratura de Benet, fratura do primeiro metacarpo. Então, alguns vão ter nomes. A fratura do escafoide é a fratura mais comum do carpo, também o trauma é em queda com a mão apoiada, só que o vaso sanguíneo, quando vem para o escafoide, ele vem até a parte final do escafoide, depois o sangue volta. Só que quando o escafoide quebra, ele quebra geralmente no meio aqui, e essa parte recebe sangue e essa não, podendo causar uma necrose.
uma necrose. Então aqui nós vemos fratura do escafoide, ó, no terço médio, fratura do escafoide, fratura do escafoide, fratura do escafoide, tem risco de necrose, tem que ficar acompanhando essa fratura. Fratura do boxeador é a fratura do quinto metatarso, quinto metacarpo. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Metacarpo, escrevi certo. Quinto metacarpo. Metacarpo, Leandro. Metacarpo. Então, quinto metacarpo fraturado é a fratura do boxeador. Nós temos as fraturas das falanges, né? Por exemplo, aqui a fratura da falange proximal do quarto dedo, né? Fratura da falange proximal do quinto dedo, né? Vai depender o dedo aí. Nós temos politraumas, ó. Segundo metacarpo, terceiro metacarpo, quarto metacarpo com fraturas. Então, isso é um politrauma na mão. Fratura do metacarpo, né? Fratura do metacarpo. Ou aqui, olha só, fratura da falange proximal do segundo dedo, proximal do terceiro dedo, proximal do quarto dedo, proximal do quinto dedo, como acontece no esmagamento de mão, né? Prendendo a mão na porta. E aqui a reconstrução da mão. E as fraturas de falanges distais, por exemplo, que podem se expor, rompendo a unha e causando uma porta de entrada para infecções.